sobre isso que a gente vai conversar agora com o Humberto Neiva, que é coordenador do curso de cinema da FAAP e também programador da Gulani Mais. Professor, bom dia e que orgulho, hein, para o cinema brasileiro. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz com toda essa repercussão. A gente que trabalha há muito tempo no cinema, eu, por exemplo, estou há 30 anos na batalha de um cinema brasileiro de qualidade. E agora a gente tem essa repercussão da Fernanda Torres, né, que vai dar mais visibilidade à nossa indústria, vai dar muito mais público para o nosso cinema, e é isso que a gente busca, porque a gente sabe que tem uma excelente qualidade nos nossos filmes, e isso só faz mais, né, repercutir agora mundialmente com essa grande premiação. Professor, a gente estava falando há pouco sobre números, e aí, quando a gente vê, por exemplo, as pesquisas aumentando e aumentando e aumentando em relação a Fernanda Torres, muito se pensa sobre qual é o lugar do cinema brasileiro hoje a nível internacional. O senhor poderia explicar um pouco? O cinema brasileiro é respeitado pelas escolas de cinema internacional, mas não é tão popular. Como que é? Olha só, tem várias questões que você colocou. Para você ter uma ideia, o filme Ainda Estou Aqui, ele completou agora um pouco mais de 3 milhões de espectadores no Brasil. Ele fez 66 milhões de reais aqui no Brasil. Isso já dá uma repercussão mundial, porque filmes como Gladiador 2, que fez 2 milhões aqui no Brasil. Então, o público brasileiro, o cinema internacional, ele busca o nosso cinema, o nosso território, porque a gente tem a população é muito grande e tem uma repercussão grande de bilheteria. E agora o cinema do Walter Salles, esse filme agora, fez uma repercussão grande. Isso traz visibilidade para o cinema brasileiro. Isso traz procura de estudantes para trabalhar no audiovisual brasileiro. Isso traz uma visibilidade mundial. O nosso cinema é muito respeitado lá fora. O próprio filme em Veneza ganhou o melhor roteiro, então os nossos filmes são premiados lá fora. Mas ainda há um distanciamento do público, principalmente depois da pandemia, né, que todo mundo tinha streaming em casa e agora que estão saindo de casa para ir ao cinema. E isso faz com que a população se movimente para assistir o filme no cinema, para repercutir ele socialmente, politicamente. Isso é muito importante. Então, isso traz uma visibilidade para o nosso cinema, para o cinema brasileiro, enorme, né? Quer dizer, está todo mundo tweetando, colocando no Instagram, todo mundo meio que uma torcida patriótica sobre essa questão da Fernanda Torres. Agora, professor, bom dia, Marco Antônio Sabino. O cinema brasileiro teve uma fase aí de baixa, né? Apesar de eu concordar com o senhor que ele é respeitado, mas teve uma fase de baixa e agora volta já há algum tempinho, já voltando com filmes que têm aparecido no cenário internacional novamente. Qual é a diferença? Quer dizer, o que o brasileiro está fazendo de diferente? Quais são os temas apropriados para que o Brasil volte a ter esse protagonismo no cinema? Sabino, o seguinte, a gente em 2019, para você ter uma ideia, a gente tinha 24% de market share no cinema brasileiro. Ou seja, 24% de filmes que passavam nos nossos cinemas eram brasileiros. Aí veio algumas questões políticas, de afastamento, de políticas públicas, etc. E, logicamente, o cinema foi para baixo, né? Quer dizer, o apoio governamental também teve uma questão forte aí no distanciamento do cinema brasileiro. E agora, desde 2023, a gente está recuperando. Depois vem a pandemia e também faz o afastamento do público, não só no cinema brasileiro, mas em qualquer cinema. A partir de 2023, a gente começa a trazer novamente o público para o cinema, com minha irmã e eu fazendo 2 milhões e 500 mil espectadores. Depois veio outros filmes brasileiros também com grande bilheteria e agora Não Estou Aqui trazendo 3 milhões. Quer dizer, é o filme mais visto em 2024/2023. Então, e agora 2025, que ainda está em cartaz. A questão também são temáticas, mas eu acho que
para trazer visibilidade, você precisa trazer esse cinema para festivais. Então, assim, quando você leva o nosso cinema para um festival, ele traz uma repercussão e, logicamente, uma aproximação do público para o cinema. Com essa questão agora, que a gente teve agora no Brasil 2024, uma grande aproximação do público, né, do cinema para ir ao cinema e não assistir o filme em casa, isso traz essa visibilidade. Então, o Globo de Ouro já é uma prévia, como nós todos sabemos, para o Oscar. Então, está todo mundo... Se o filme for para o Oscar, né, ou a Fernanda, ou o filme for indicado a filme estrangeiro, isso vai trazer muito mais público ao cinema, não só para esse filme, mas para o filme brasileiro. Ou seja, para o brasileiro, o Oscar é um sinônimo de sucesso e um sinônimo de qualidade. E a gente sabe que a nossa qualidade é há muito tempo vista, lembrada e falada. Mas a gente precisa que o nosso brasileiro, o nosso público, tenha esse mesmo sentimento de qualidade do nosso cinema para trazer, logicamente, visibilidade mundial. Professor, eu não concordo com isso, mas já ouvi inúmeras vezes pessoas dizendo o seguinte: só faz sucesso o filme brasileiro que é de comédia. Você pode ver bilheteria, né? Teve um grande sucesso com o Paulo Gustavo. Aí agora, o senhor mesmo falou sobre Minha Irmã e Eu, que também é uma comédia. É uma mudança, porque existem ótimos filmes brasileiros que não são do gênero comédia, mas que não estão fazendo sucesso, né? Muitas vezes você nem encontra nessas grandes redes de cinema. Tá começando a mudar isso com Ainda Estou Aqui? Sim, vai começar a mudar, né? Quer dizer, claro, você está certo, eu também não concordo necessariamente que nós não temos outros filmes de qualidade. O que é interessante para a indústria é que tanto o cinema comercial que a gente fala, o cinema das grandes comédias, os blockbusters brasileiros fazerem sucesso, porque isso vai trazendo público para o cinema e, logicamente, conhecimento de outros filmes que estão em cartaz. Então, é necessário também termos filmes comerciais, assim é a mesma coisa em Hollywood, né? Quer dizer, porque aí vem a reboque os filmes que são de qualidade histórica, de qualidade de roteiro, de qualidade de atuações e, logicamente, como o brasileiro, né, ele se espelha muito mais internacionalmente, se nós formos para o Oscar, lógico que vai haver uma valorização e uma aproximação do cinema, do público para o cinema brasileiro. Isso ajuda. E a gente sabe que o filme Ainda Estou Aqui não é um blockbuster considerado no Brasil. Quer dizer, é um filme de pequeno orçamento, apesar de grandes atores, mas não é uma comédia que tem no seu orçamento milhões de reais. Então isso traz, claro que e é muito provável que a Fernanda vá para o Oscar, porque ela acabou de ganhar o Globo de Ouro, e o Globo de Ouro é uma referência muito próxima do Oscar. Isso traz, logicamente, essa visibilidade para o nosso cinema não comercial, que a gente chama, ou das grandes comédias. Professor, e agora o senhor falou bastante nessa resposta sobre Oscar. Qual a chance, uma análise do senhor que entende muito sobre o assunto, sobre o que pode acontecer a partir de agora, né? A lista final será divulgada no dia 17 agora de janeiro. A chance, a Fernanda Torres, com essa premiação no Globo de Ouro, basicamente já está dentro das indicadas no Oscar, ou também não é assim? Dá para ganhar? Porque nos últimos 10 anos, por 4 vezes, quem ganhou essa categoria no Globo de Ouro ganhou também no Oscar. Mas são só 4 de 10, né? Pois é, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A indústria hollywoodiana ela vai muito pelas bilheterias, ela vai muito pela parte comercial, mas é muito provável a indicação. A indicação é muito provável porque ela ganhou o Globo de Ouro. Então, a indicação, claro que eu não posso chegar aqui e afirmar 100% isso, porque, né, tem todas as suas caminhos ainda por aí. Mas a indicação é muito provável. Ganhar é outra questão, né? Ganhar essa estatueta do Oscar é difícil. Mas a gente está com uma torcida absurda. A gente sabe que ela ganhando um Globo de Ouro, ela tem sim possibilidades. Ela vai lá para o topo da lista. Claro que a gente sabe que muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas
eu acho que, por exemplo, a Demi Moore é a grande concorrente dela, né? Apesar de ter grandes outras atrizes, a Tilda, né, a Nicole, enfim, grandes atrizes, mas elas estão no topo da visibilidade atual mundial. E isso faz com que, logicamente, traga mais votos para essas duas durante esse percurso agora do Oscar. Mas a gente não pode afirmar, né? A gente não pode ver o que aconteceu com a Fernanda Montenegro, que não ganhou o Oscar, e quem ganhou foi a Gwyneth Paltrow com um papel muito simples, né? Mas ela era uma nova atriz, eles estavam investindo nessa atriz. Então isso também tem muita influência no Oscar, né? Então a Fernanda Torres é uma brasileira, né? Então não tem um investimento hollywoodiano até o momento nela. Mas a gente tem essa esperança porque, ao ganhar essa estatueta, o Globo de Ouro, isso faz ela fortalecer e ser uma grande concorrente no Oscar. 11h22. Selton Mello e o próprio filme têm alguma chance de premiação? O senhor acha ou não? Não estou falando só de Oscar, mas em outros festivais? Sei. É sim, né? Porque o Selton Mello não... Claro que ele está excelente, né? Mas eu acho que o forte do filme é o próprio filme e a Fernanda. Então, assim, há uma grande chance dela ir para melhor atriz no Oscar, e há a chance do cinema brasileiro também, com Ainda Estou Aqui, de ir de filme, né, estrangeiro de língua não inglesa. Então, essas duas chances há muita. Agora, de ganhar, a chance dela é maior, porque o do filme, a Emília Pérez está muito mais forte em todas as pesquisas também, é um filme muito bom, então eu acho que o grande concorrente aí são esses dois. Mas a gente sabe que a Fernanda, após essa premiação, ela tem chance, e chances reais de ser indicada, e também chances reais de ganhar o Oscar, e é o que a gente vai torcer, porque a gente está afastado do Oscar há muito tempo. Então, acho que só já estar no Oscar traz essa visibilidade para o público, e esse público ter, né, novamente a aproximação com o cinema brasileiro. Mas o brasileiro não desiste nunca e vai ficar fazendo barulho até esse Oscar chegar para ver se a Fernanda Torres leva também a estatueta. Até porque uma coisa que eu achei muito interessante foi a imprensa internacional nas últimas semanas. Aí, quando Ainda Estou Aqui foi, né, lançado no Brasil, muito se falava sobre o filme já por festivais fora, na Europa principalmente. Mas na imprensa internacional não se falava muito, a especializada talvez entrasse um pouco no assunto. Agora, nas últimas semanas aí teve artigo longo falando sobre Fernanda Torres, entrevista dela no The New York Times, algumas revistas grandes, né, dos Estados Unidos falando. E aí, inclusive, colocaram ela como favorita para o Globo de Ouro, né, dias antes dessa premiação. Importantíssimo também, né? Muito importante. Tem o Critics' Choice ainda que vem aí, que é também, né, uma premiação boa, e eu acho que a imprensa, logicamente, ela ajuda nessa alavanca, né? Quer dizer, ela ajuda trazendo essa visibilidade para a Fernanda, trazendo e é muito interessante, né? Porque ser filha da Fernanda Montenegro não é fácil. Então, para ela deve ser uma conquista muito grande de também ter conquistado tudo isso, não por ser filha da Fernanda Montenegro, e sim pela sua qualidade como atriz. E isso também a imprensa internacional está vendo, né? Está assistindo o filme, está vendo a qualidade do filme, está vendo a qualidade da atuação dela, e logicamente, quanto mais se falar nela na imprensa internacional, mais chances ela vai ter de ser indicada e possivelmente ganhar o Oscar. Humberto Neiva, coordenador do curso de cinema da FAAP, participou aqui conosco do Manhã Bandeirantes, dando um panorama geral aí do que representa esse prêmio que foi entregue a Fernanda Torres na noite de ontem, a melhor atriz em filme de drama, primeira vez que uma brasileira vence, e o que pode acontecer no Oscar, agora a grande expectativa de todos. Obrigado, professor, um abraço para o senhor. Muito obrigado pelo convite e vamos torcer aí para que seja indicada, não só ela como filme, e a gente torça para que a gente traga essa estatueta do Oscar para o Brasil. Obrigado. Claro, vamos nessa. Um abraço. Obrigado, professor. 11h26 agora.